E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Eu estou aqui com a minha Bíblia e convido você a ler comigo. Hoje nós vamos começar um novo livro, o segundo livro das Crônicas. Na leitura passada, nós finalizamos o primeiro livro lendo do 27 ao 29, os turnos de serviço para cada mês, os chefes das tribos, administradores dos bens de Davi, conselheiros do rei. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Davi dá a Salomão a planta do templo, ofertas de Davi e dos chefes. Davi louva a Deus. Salomão proclamado rei e a morte de Davi. E hoje nós vamos ler o segundo livro das Crônicas a partir do capítulo 1. E para isso eu te convido, vamos fazer uma oração e começar o nosso período de leitura. Então me acompanhe, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ler a sua palavra. Peço a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele nos direcione, Pai, a ler a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, que possamos ler, compreender e que cada um que está acompanhando comigo, Senhor, seja tocado também neste momento. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus estava com ele, e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de Quiriate-Jearim para o lugar que ele lhe havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte de seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. As riquezas de Salomão. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros, que estão na Cefelá.
Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, Salomão faz aliança com Hirão. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como você fez com Davi, meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Mande-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos, cortadores da madeira, darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: o Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele o constituiu rei sobre este povo. Hirão também disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. E agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado, juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, o seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Deste, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, e 3.600
para dirigirem o trabalho do povo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Salomão edifica o templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros, no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a altura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos, os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. As asas de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede. E a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas desses querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. As 2 colunas. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes, como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita, outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 4, o mar de fundição. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição redondo de 4,5 metros de uma borda até a outra borda, e de 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte e 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda.
Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Irão fez as panelas e as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição, com os 12 touros por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos esses objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças, os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Amém, pessoal. Até aqui, lemos até o capítulo 4. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento de leitura. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa leitura, pelo Senhor estar reforçando aqui, Pai, como foi a construção daquele templo, Pai. O Senhor cuidou de todos os detalhes, o povo se dedicou, Senhor, foi tudo muito organizado, Pai. Que nossas vidas, Senhor, sejam edificadas como um templo para o Espírito Santo. Que o altar seja o nosso coração, Senhor. Assim nós te pedimos, Deus, e nos ajude a continuar seguindo a nossa leitura bíblica. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, para eu saber que você está lendo comigo, deixa aqui nos comentários a hashtag Verdadeiro Templo de Salomão, tá bom? Hashtag Verdadeiro Templo de Salomão. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais!